Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Bedin, professora de língua portuguesa e vamos dar continuidade às nossas aulas. Lembrando que vocês podem assistir às aulas pelo aplicativo Aula Paraná, pelo YouTube e também pela TV aberta, ok? O que nós vamos aprender nessa aula? Nós vamos conhecer as características textuais das lendas e verbetes e interpretar e comparar também os gêneros estudados. Ok? Agora, uma perguntinha. Vocês acham que as pessoas gostam de criar explicações para justificar os fatos que acontecem? Vocês acham que as pessoas gostam disso? Pense um minutinho. Pensaram? Vocês acham que elas gostam? As pessoas costumam criar explicações e a partir disso, nós temos dois gêneros textuais que nós vamos contrapor hoje, ok? Então, a lenda e o verbete. Olhe para essas figuras. Eu quero saber uma coisa. Alguém aqui já viu alguma dessas figuras? Vocês conhecem alguma delas? Vocês conhecem as lendas delas? Porque eu tenho certeza que vocês já viram. Eu acredito até que é alguma aula minha também. Então, olhem ali. A lenda. Quais são as características de uma lenda? Ela é uma narrativa fantasiosa, fictícia, é uma das características. É uma tradição oral, contada e contada por isso, ao longo dos anos, por isso que ela acaba muitas vezes se modificando. Ela tem uma pitadinha de casos, de fatos reais,
históricos e reais. Então é uma coisa bem misturada. Tem um pouquinho do real, mas ela é bem fantasiosa. E elas são explicações plausíveis para acontecimentos misteriosos. Então essas são as características de uma lenda. Irapuru, o canto que encanta. O texto 1 de Valdemar de Andrade e Silva. Eu vou ler para vocês. Certo jovem, não muito belo, era admirado e desejado por todas as moças de sua tribo por tocar flauta maravilhosamente bem. Deram-lhe, então, o nome de Catuboré, flauta encantada. Entre as moças, a bela Mainá conseguiu o seu amor, casar-se-iam durante a primavera. Certo dia, já próximo do grande dia, Catuboré foi à pesca e de lá não voltou mais. Saindo a tribo inteira à sua procura, encontraram-no sem vida à sombra de uma árvore, mordido por uma cobra venenosa. Sepultaram-no no próprio local. Mainá, desconsolada, passava várias horas a chorar sua grande perda. A alma de Catuboré, sentindo o sofrimento de sua noiva, lamentava-se profundamente pelo seu infortúnio. Não podendo encontrar a paz, pediu ajuda ao deus Tupã. Este, então, transformou a alma do jovem no pássaro Irapuru, que mesmo com escassa beleza, possui um canto maravilhoso, semelhante ao som da flauta, para alegrar a alma de Mainá. O cantar do Irapuru, ainda hoje, contagia com seu amor os outros pássaros e todos os seres da natureza. Agora, depois que vocês escutaram essa lenda, eu quero que vocês respondam essa questão. Vou dar um tempinho para vocês.
Quem respondeu explicar o surgimento do pássaro Irapuru, acertou, porque a finalidade dela não é narrar o romance entre os dois, nem informar sobre o perigo da vida da floresta, orientar para o funcionamento da flauta, não fala sobre isso. Então, é explicar o surgimento do pássaro Irapuru. Mais uma questãozinha. A linguagem na lenda é, vamos lá, presta atenção, um tempinho para vocês.
Responderam? Então, quem respondeu poética expressiva, acertou. Então, a linguagem na lenda ela é emotiva e científica? Acho que não, né? Poética e técnica? Também não é. Científica e objetiva? Não, ela é poética e ela é expressiva. Certo? Quem marcou essa? Parabéns. Agora nós vamos ler um outro texto, que é o texto número 2. Nome. Uirapuru, nome científico. Ciforrinos arados. Onde vive? Floresta dos países da América do Sul. Alimentação. Onívoro, insetos e frutas. Peso, 11 gramas. Tamanho, 12,5 centímetros. Gestação, ovípara. Número de filhotes, aproximadamente 3 por vez. Tempo de vida até 70 anos. O irapuru, também chamado corneta ou músico, é um pássaro típico da Amazônia, da família dos trogloditídeos, cuja plumagem pardo-avermelhada e bem simples não condiz com a exuberância do canto, de grande beleza. Tem bico forte, pés grandes e, às vezes, nos lados da cabeça, um desenho branco. Vocês leram comigo e agora eu quero que vocês respondam. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Então, vocês responderam a outra. E agora, desse outro texto, a linguagem predominante é... Pensem aí.
respondeu científica e objetiva, acertou. Porque é uma ficha técnica e está contando como que é o pássaro. Então, ela não é poética e expressiva. Ela também não é emotiva, que tem que ser os dois. E científica, poética e técnica. Então, aqui dá certo as duas alternativas, as duas palavrinhas são científica e objetiva. Quem marcou, parabéns. Então, nós pudemos perceber que esse último texto, mais técnico, é um gênero textual chamado verbete. Quais são as características de um verbete? A definição é dada por meio de informação objetiva, exposição, narração e descrição, e ele é impessoal. Onde que nós encontramos o verbete? Nos dicionários, nas enciclopédias, na Wikipédia. Então, é uma definição real. Mais uma perguntinha para vocês. E qual que é o objetivo do texto 2? Façam aí.
Então, quem respondeu apresentar as características do pássaro Irapuru, acertou. Porque não é narrar o romance entre Catuboré e Mainá, nem fala disso no texto 2. Orientar para o funcionamento da flauta, também no texto 2 nem fala disso. E explicar o surgimento do pássaro Irapuru. Ele não explica o surgimento, ele fala sobre as características do pássaro. Então, quem marcou essa, ok. Mais uma atividadezinha. Podemos dizer que em relação aos assuntos, os textos 1 e 2 são. Mais um tempinho para vocês responderem essas questões.
Convergentes, acertou. Convergentes, então eles tratam do mesmo assunto, eles falam sobre a mesma coisa, tem pontos em comum? Sim, eles têm pontos em comum. Apesar do texto ser diferente, um texto diferente do outro, não é verdade? Eles não são divergentes, eles não divergem e também não são contraditórios. Um fala uma coisa, outro fala outro e muito menos antagônico, oposto. Então eles são convergentes. Os dois falam do pássaro, né? Cada um de um jeito, um como lenda e outro como verbete. Agora eu vou lançar mais um desafio para vocês, que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Relate com suas palavras a lenda do Irapuru e compartilhe com alguém. Então você vai contar, você pode ler novamente, você tem lá no livro. Você vai contar para você mesmo essa lenda, vai narrar para você mesmo com as suas palavras. E depois você pode fazer um áudio, pode fazer um vídeo e vai contar para alguém. Então compartilhar com alguém. E pode ser por escrito também, certo? E retomando o conteúdo de hoje. Então, o que nós vimos? Nós vimos o gênero textual lenda, que tem lá as características, que ela é contada oralmente, que ela é fantasiosa, mas tem alguma coisinha pouca da realidade. Nós vimos o gênero verbete, que é aquela coisa objetiva, que você vai lá no dicionário, quer saber sobre aquilo, vai lá, tem lá numa enciclopédia, no Google, você vai lá e tem aquilo certinho. Falamos também da linguagem poética e científica. Lenda, eu posso ser mais poética, usando mais metáforas. A linguagem científica é a do verbete, que é aquilo mais objetivo, mais técnico. Então, bons estudos para vocês. E aqui ainda eu tenho para vocês saberem mais. Vocês podem ler outras lendas. Lembra daquele primeiro slide lá que eu passei com aquelas figuras? Procurem aquelas. Deem uma lidinha naquelas lendas. Pesquise sobre o autor Valdemar de Andrade Silva. Quem é esse autor? Faça uma visita, olha que legal, gente. Faça uma visita virtual ao Museu do Índio. Bem bacana. E ouça a canção O Irapuru, Jacobina e Murilo Latini. Tá certo? Agora sim, eu quero desejar para vocês bons estudos e lembre que esse material estará lá no Google Classroom de vocês. Certo?